Olá a todos, eu me chamo Manuel Delmiro, sou aluno do curso de Letras do sexto período e produzo este vídeo para uma das atividades da disciplina de Brasileira 4, Literatura Brasileira 4, para ser mais específico, ministrada pelo professor Otoniel. Nessa ocasião, iremos discutir alguns pontos referentes à apreciação do livro Macunaíma, né, do autor brasileiro Mário de Andrade. E para tal, o professor Otoniel deixou algumas questões que nos servirão como norteadores para discutir aqui este livro. Então, foram 3 questões e iremos aqui falar um pouquinho do que ele nos pediu. A primeira questão pedia para selecionar uma expressão popular e explicar seu uso. Então, poderia ser uma expressão do cotidiano ou alguma expressão que a gente observasse aqui na presença do livro, sua presença, né? E a expressão que eu escolhi foi cara amarrada, certo? Que podemos encontrar no capítulo 2, uma situação em que o personagem principal, Macunaíma, ele é deixado na floresta como forma de talvez uma punição, devido a um comportamento inadequado, digamos assim. Então ele fica sozinho na floresta e esse trecho ele vai acontecer justamente na situação em que ele, depois de passar por todas essas adversidades, vai conseguir retornar para casa. E ao retornar para casa, logicamente, é uma situação adversa, então ele vai passar por estresse e então ele não vai ficar contente, né? Então, no contexto do livro, assim como conhecemos hoje, cara amarrado se refere a um semblante fechado, zangado, emburrado. Então, no nosso cotidiano, nós também utilizamos dessa forma. Fulano ficou de cara amarrada. Então, significa que ele ficou visivelmente irritado ou mal-humorado. Ou podemos dizer que ele não ficou satisfeito. Então, a linguagem corporal, né? Que nós percebemos no outro quando há um desapontamento. Então, essa expressão nós podemos encontrar no capítulo 2, na posição 218, já que eu li no EPUB, então não vou saber exatamente a página, pois eu li pelo Kindle no formato EPUB. A segunda questão se referia a que a gente selecionasse, né, uma referência alimentar no livro, e eu selecionei uma especificamente no capítulo 2 também, na posição 218, para quem estiver lendo pelo EPUB. Então, essa questão especificamente também para mim, especialmente para mim, ela tem uma, digamos, uma diferenciação, pois eu sou nutricionista, né? Então trabalho com alimentos e, sobretudo, para mim, falar sobre alimentação no contexto de literatura, então mistura um pouco da minha área da nutrição com a literatura, então tem um caráter especial, ainda mais se tratando de falar do Brasil, né? Um país tão grande, de diversidade de palavras, né? De formas de falar. Então, nesse trecho, inclusive, e sem mais delongas, a referência que eu vi foi farinhando mandioca, que vai ser encontrado no capítulo 2. No momento, o contexto é o de que Macunaíma, ele chega, né, ganhou os bredos que a gente chama por aqui, são aquelas ervas daninhas que crescem, né? Então ele chegou, encontrou, escutou uma voz que cantava Acuti Pitacanhé lentamente, né?
Então ele foi lá e topou com uma cotia farinhando mandioca num tipiti de jacitara. O tipiti de jacitara, eu não sabia o que era, pesquisei. É uma forma de prensa que se tem, que é feito para prensar essa matéria-prima da mandioca para fazer farinha. E aí o menino, né, o piá, como a gente vê aqui, pede aipim, que já é uma outra forma que a gente já vai encontrar em outros estados. Aqui a gente chama muito de macaxeira, né? E aí essa farinhar mandioca também é uma coisa que eu presenciei enquanto criança. Na região que eu moro, as pessoas plantavam, meus pais plantaram, meus avós, mandioca. Então a gente colhia ou cozinhava ou ia para as casas de farinha fazer farinha. Então presenciei fazendo farinha, eu presenciei o farinhando mandioca, né? Então ele, nesse ponto aqui, ele pediu a cotia que fizesse esse que fizesse que matasse sua fome naquele momento, né? A questão 3 é uma questão realmente interessante também. É necessário ler o capítulo Cartas às Icamiambas, né? E para essa questão aqui, que nos baseia aqui nessa discussão, nós devemos explicar a sátira presente a partir da questão linguística. E aí a gente vai ver, interessantemente, que há um contraste, já adiantando um pouquinho, né? Um contraste entre a linguagem que a gente encontra nos capítulos iniciais, por exemplo, e ao longo de alguns outros capítulos, e neste capítulo que a gente chega, que é o capítulo 9, Cartas às Icamiabas, né? Então, a sátira que vai estar presente em Macunaíma, neste capítulo 10, reside na tensão, nesse choque cômico entre a linguagem artificialmente erudita, a culta, que a gente vai encontrar neste capítulo, e a realidade popular e oral do personagem e da personagem do Brasil, né? Então, o herói, né, Macunaíma, ele tenta se comunicar formalmente com suas, a gente pode chamar de súditas, né, as Icamiabas, e busca simular uma linguagem oficial, solene e civilizada. Então, se a gente for pegar aqui o trecho que inicia o capítulo 9, a gente vai ver as muito queridas subditas nossas senhoras amazonas. Então, ele coloca 30 de maio de 1926, a gente já vê uma linguagem aqui e uma caracterização do gênero textual carta, né? E começa: não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudade e muito amor com desagradável nova. Então, se a gente comparar a linguagem presente aqui neste capítulo com a dos anteriores, a gente já vai ver uma diferença, né? Então, podemos dizer que a sátira linguística presente no capítulo 9 de Macunaíma reside nesse choque cômico, né? Então, a sátira linguística presente no capítulo 9 de Macunaíma, ela vai residir, como já falamos, num choque cômico entre a tentativa do herói de usar uma linguagem artificialmente erudita e a sua realidade popular e oral. Então, aqui nós podemos dizer que Mário de Andrade utiliza essa tensão para criar uma crítica irônica, expondo como Macunaíma, ao tentar simular a solenidade da burocracia com plural majestático e jargões, comete erros grosseiros, como hipercorreções e trocas de palavras, que vão expor, né, logicamente,
a hipocrisia e inadequação da norma culta europeizada para descrever a experiência brasileira, celebrando através do riso a língua viva e misturada do país. Então, em alguns momentos nós vamos ver essas trocas, e uma que me chamou muito a atenção foi quando ele troca, em vez de ele falar versículos da Bíblia, ele fala testículos da Bíblia, né? Então, nós podemos ver que há uma intencionalidade e há também essa forma sátira de Mário de Andrade de trazer essas reflexões. Então, é uma obra realmente interessante e fica aqui essas reflexões. Passamos pensar um pouco, né? Inclusive, o teor desta atividade, né, traz uma diferença entre as demais que tivemos ao longo desse curso, já que a maioria pede que nós enviemos elas escritas. E o texto escrito nós sabemos que tem uma diferença do texto oral, né, que é esse que eu estou fazendo agora. Então, me remete também a esse contraste que há entre capítulo 9 e os outros capítulos do livro, em que ele, poderíamos dizer que tem esse ar da linguagem oral, da linguagem mais livre, né? Do que essa mais fechada e formal presente em cartas para pras e caminhadas.